Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Padaria Saudável e hoje quero estar aqui para responder mais uma dúvida de um inscrito com relação à panificação no frio, no inverno. Principalmente quem mora aqui no Rio Grande do Sul sabe, que a temperatura cai bastante e fazer o pão crescer, torna-se uma tarefa bem mais complicada. Eu quero trazer aqui um vídeo bem rápido, trazendo algumas orientações de como é feito, tanto na indústria e como você pode fazer na sua casa também. Vamos ao vídeo então. Eu quero começar falando para vocês como que é feito, na indústria da panificação, em padarias, padarias maiores, como que é feito esse controle da temperatura e do crescimento dos pães. E isso acontece não somente no inverno, mas todos os dias, em todas as épocas do ano. Então, como que é feito? É adquirido climáticas. O que são climáticas? É um local específico em que lá tem uma programação e lá você consegue programar a hora que começa a esquentar aquela climática. Tu consegue controlar a temperatura que você quer que ela fique aquecendo e por quanto tempo. Então, dessa forma, você tem um controle de temperatura e você consegue manter na temperatura ideal, para o crescimento do pão. E lá, independente da temperatura que estiver fazendo fora, dentro dela, com esse controle, o pão vai crescer. E essa climática também consegue refrigerar, então ela é um aquecedor e uma geladeira, vamos dizer, ao mesmo tempo. Então essas climáticas também, elas conseguem fazer o seguinte: você produz um pão, principalmente quem trabalha com pão francês congelado, você tira o pão, na tarde, no final de um dia, e você consegue programar para ela ficar resfriando e começar a esquentar, para o pão começar a crescer somente na madrugada do dia seguinte. E aí então, quando o padeiro ele chega de manhã, ele já tem o pão grande, pronto para ser trabalhado, assado. Então essas são as climáticas para a indústria da panificação, para padarias maiores, e trabalham aí com esteiras grandes, com grande capacidade, e são também produtos bem caros, Então são valores bem agregados, e para quem está começando com uma padaria menor, realmente é um investimento um pouco alto. Mas e como a gente pode fazer em casa, como aqui em casa ou na sua casa também, Então, quando é um dia mais frio, o que a gente precisa? A gente precisa entender que o pão ele cresce, o fermento ele se desenvolve numa temperatura aí de 24, 26 graus até 32, 35 graus. Então, essa é a temperatura do crescimento do pão. Então, se tiver abaixo disso, ele tem uma grande dificuldade de crescer. E é isso que acontece no inverno, a temperatura fica abaixo disso. Então, que nem eu aqui na minha padaria, o que eu faço? Eu pego o meu forno, eu ligo ele, boto ele para aquecer, deixo ele bem quentinho e depois, que ele está bem quente, eu desligo ele, eu coloco os produtos, os pães aqui e eu borrifo água, tá? Com um borrifadorzinho específico para isso, tá? Eu borrifo ao redor de todo ele, em cima, embaixo, tá? Borrifo na porta também e fecho. E dependendo da situação, eu borrifo sobre os pães também. Por que isso? Porque se a gente só colocar, num ambiente quente, ele pode ressecar, formar uma casca em cima da massa. E isso não é legal para o crescimento dele. Então, tem que ter um ambiente úmido, tá? Um ambiente úmido e quente para um bom desenvolvimento do pão. Uma outra forma que também dá para se fazer, é colocar água quente. Então você pega uma chaleira, você ferve a água, deixa a água bem quente e você coloca uma vasilha aqui embaixo,
né? Você derrama essa água quente, você coloca os pães, os produtos e fecha. Aí o que vai acontecer? Essa água quente vai ficar evaporando, liberando esse vapor quente, que vai melhorar a temperatura aqui interna e vai fazer os pães, né, se desenvolverem. Mas claro, né, tanto do primeiro jeito como do segundo jeito, quando é muito frio, é realmente chato e complicado, porque você precisa fazer isso várias vezes. Então você coloca aqui, né, daqui a pouco já esfriou, porque está muito frio. Aí você pega, você tira os pães, né, você esquenta de novo o forno, molha mais um pouco, bota os pães de novo, né, e fecha. Às vezes tem que fazer 2, 3 vezes. Da mesma forma para quem coloca aquela água ali embaixo, ela esfria, ela para de evaporar. Tem que pegar, esquentar outra água, tirar aquela água, botar uma água nova. Então é um processo realmente complicado, né? Principalmente nas regiões mais frias, né? Que tem temperaturas que podem chegar aí a 0 graus, né? No inverno mais forte, às vezes até abaixo disso. E tem ainda outras observações que a gente tem que tomar cuidado para não estragar nossa receita, né? Você tem que esquentar o forno, mas não pode esquentar demais, né? Porque senão o pão ele pode querer começar a cozinhar lá dentro, né? Então você esquenta o forno, às vezes é bem comum, né? A gente esquentei demais. Aí abre um pouco a portinha do forno, espera dar uma esfriada, quando tá quente, mas não quente demais, aí bota o produto ali dentro. E nunca, né? Nunca querer ligar o forno, ainda mais os nossos fornos turbo, né? Com ventoinha, ligar o forno com os produtos dentro. Por mais que tu queira só dar uma esquentadinha, o vento da ventoinha vai ressecar o pão, né? Vai dar problema, não vai ficar muito legal. Então, sempre que quiser reaquecer o forno, né, para crescer, tem que tirar os pães e botar novamente. E também me perguntaram como é que a gente faz com a maceira, né? Na maceira costuma se trabalhar com água gelada da geladeira, em alguns casos até com gelo. E aí me perguntaram, posso usar nos dias mais frios água em temperatura ambiente? E a resposta é sim, pode, mas faça esse processo de mudança aos poucos, tá? Sempre observando a temperatura da sua massa. Então, por exemplo, aqui em casa, se uma receita eu trabalhava com água gelada da geladeira, aí eu começo misturando, coloco uma parte gelada, uma parte temperatura ambiente, que a temperatura ambiente já está um pouco fria também, né? E aí você vai avaliando a temperatura, sempre observe que frio, né, que temperatura está fazendo aí no dia que você vai produzir, e você pode fazer essa mescla. E vai sempre observando a massa quando ela está no ponto de véu, ela pode estar levemente, né, morna, mas levemente, e nunca pode estar mais aquecida, porque aí queima o fermento. Então, né, observe sempre esses detalhes, vá fazendo adaptações na sua receita e eu acredito que você vai conseguir ter melhores resultados. Então, em dias mais frios, né, você pode acabar não precisar usar tanto a água gelada quanto costuma usar. E se você gostou bastante, né, da climática, né, que eu falei para vocês, que faz tudo de forma automática, esse aquecimento do ambiente, né, mas não tem uma padaria, gostaria de ter isso na sua casa, numa menor proporção e num preço mais acessível, eu estou, né, desenvolvendo uma climática caseira que você pode colocar em qualquer forno da sua casa, né? Então eu estou desenvolvendo ela, vou gravar um vídeo e se der certo vou estar compartilhando e mostrando a todos vocês. Então amigos, este era o vídeo de hoje, espero ter ajudado a todos vocês, fiquem todos com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau! E a Bíblia diz
que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quer aprender um pouco mais sobre a Bíblia? Entre em contato que eu estou à sua disposição. Um curso 100% gratuito a todos vocês.